Olá, meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho gravar um vídeo totalmente diferente dos vídeos que eu faço aqui no canal, um pouco diferente. Quando eu estava aí levantando as coisas que eu poderia fazer pra vocês aqui no canal, me surgiu uma dúvida se vocês gostariam de que eu gravasse um vídeo sobre como é morar sozinha, ter essa experiência de mudar de cidade, porque pra quem não sabe, eu saí da Bahia pra morar em Sergipe quando eu tinha 17 anos, e eu comecei a morar sozinha lá, então achei que seria legal dividir essa experiência, porque eu sei que tem muita gente que tem essa vontade de morar sozinha, tá indo, tem medo. Contando um pouco a minha experiência, eu poderia ajudar outras pessoas a tomar decisões se morar sozinha realmente é pra pessoa ou não, as dúvidas. Então eu pedi lá no meu Instagram, perguntei se vocês queriam vídeo e também pedi algumas perguntas e vocês mandaram, então estou aqui para responder todas elas. A minha intenção do canal sempre foi compartilhar todas as minhas experiências com vocês, então aqui estou compartilhando essa experiência específica que foi mudar de casa, sair da casa dos meus pais para morar em outro estado, sozinha. Inicialmente eu dividi apartamento também, mas a gente vai conversando isso ao longo do vídeo. Por isso não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô lá sempre postando o que é que eu tô lendo, assistindo. E aí a gente pode fazer essa troca também. Perguntei lá agora o que queriam e eu trouxe aqui e algumas perguntas também. Então caso você queira participar dos próximos vídeos, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E aproveita que se você tá chegando aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. A gente tá chegando em 1.000 inscritos. Esse canal aqui, como eu falei, é feito pra compartilhar minhas experiências, então eu falo muito sobre as coisas que eu leio, sobre as coisas que eu assisto. Vez ou outra a gente faz esse vídeo aqui também falando um pouco sobre minhas experiências pessoais em relação a algumas coisas. E se vocês gostarem, a gente pode fazer outro vídeo falando sobre outras coisas, como por exemplo a minha transição capilar. Mas aí a gente vai deixando pra... A gente também tem um cenário totalmente diferente, como vocês podem ver, mas é porque por um motivo que eu venho reclamando há muito tempo nesse canal, que é barulho. E é por isso que eu estou aqui, porque esse quarto aqui, que é o quarto que eu tô agora, é o quarto que menos entra barulho, então eu tô aqui pra gravar pra vocês hoje. Mas não se acostumem com esse cenário e querer só uma vez. Mas vamos lá responder todas as perguntas, porque eu sou uma pessoa que fala demais, então é bom a gente adiantar um pouco as perguntas. Eu separei, tem que colocar em uma ordem aí pra ver se a gente consegue fazer uma linha tênue, então vamos ver se eu conseguir. Às vezes eu vou estar olhando aqui pro lado porque é onde tá as fotos, tá? Com as perguntas, então vai estar aparecendo aí pra vocês, mas eu vou estar lendo por aqui. A primeira é como foi a decisão de morar sozinha. A minha decisão de morar sozinha foi rápida e fácil, na verdade. Eu sempre tive essa intenção de morar sozinha, até porque o curso que eu escolhi era um curso que inicialmente não tinha na minha região. Na época que eu me formei, em 2018 que eu me formei, entrei na faculdade em 2019, aqui já tinha um curso em uma faculdade, só que a faculdade era nova e o curso era novo na faculdade, então eu tinha muito medo de entrar na faculdade sem conhecer, sabe? Aí eu falei, não, eu prefiro ir pra uma faculdade que a gente já tem conhecimento, e foi aí que eu decidi. A única coisa que teve de dificuldade como um todo foi a cidade que eu escolhi, porque foi Aracaju. E aqui pra minha família era muito mais fácil que eu fosse pra Salvador, porque Salvador é uma cidade que eu tenho família, então o suporte pra mim seria maior do que em Aracaju, já que eu não conheço ninguém, não tenho família. Já tinha um irmão de um amigo meu que tinha se formado na mesma universidade. Eu já conheci várias outras pessoas que estavam se formando na universidade de lá. Foi muito mais fácil essa decisão. E aí a próxima pergunta é a adaptação da nova cidade. Como fui me adaptando à nova cidade? Inicialmente eu não fui morar sozinha. Inicialmente eu cheguei lá, fui conhecer o terreno. Aí um amigo do meu pai tinha uma sobrinha que morava com outras meninas e uma das meninas estava saindo e estava vagando o quarto. Ele indicou, a gente foi lá e etc. E aí então a gente fez essa mudança. Então eu fui morar com outras pessoas. Então eu dividi o apartamento durante 6 meses. A decisão minha era sempre morar sozinha. Eu queria sair daqui para morar sozinha. E eu não tinha vontade nenhuma de morar, dividir apartamento. Só que o que aconteceu? Todo mundo que tava lá dizia que não era bom morar sozinha, porque você dava uma surtada às vezes e etc. E era melhor você dividir apartamento, porque se você surtasse, tinha pelo menos alguém ali pra lhe apoiar. E minha mãe, como todo, ela tava muito sofrendo com essa separação entre mim e ela. Ela tinha muito medo, muito receio. Pô, você vai morar sozinha, 17 anos. Se você sentir alguma coisa, quem é que vai lhe socorrer e etc, etc. Morar junto com essa galera diminuiu um pouco esse peso que minha mãe tava sentindo também. Então eu cedi. Aí eu fiquei 6 meses e pedi pra sair. Então o fato de eu estar dividindo o apartamento com outras pessoas foi o que foi muito mais fácil me adaptar. A região que eu moro como todo é uma região super rápida, super simples. Eu moro do lado da universidade. Na frente do meu prédio tem um G Barbosa, então eu não ando muito pra fazer compra, principalmente porque eu moro sozinho. Compra é uma coisa muito mínima. A gente faz uma compra semanal ali pra estar mantendo durante a semana e é isso. Como eu passo a maior parte do tempo na faculdade, por enquanto, né, porque eu não tô estagiando e etc. Os únicos lugares
lugares mais longe que eu vou é quando eu vou fazer algum tipo de trabalho ou algum tipo de aula externa, que aí a gente tem que ir um pouco mais longe. Ou senão eu vou no shopping, mas o shopping é perto também, é R$10 de Uber pra ir, R$10 pra voltar. Uma vez por semana, uma vez por mês, a gente vai lá e volta, faz assistir um filme, uma coisa ou outra. Mas Aracaju, como um todo, é uma cidade super rápida, é uma cidade super pequena, é uma capital que eu escolhi justamente por isso também, por me identificar com a capital. Eu gosto muito de Salvador, eu gosto muito de lá, de praia, carnaval e etc. Mas é uma cidade muito rápida, é uma cidade muito cheia de gente, e Aracaju como um todo é uma região que se aproxima muito mais daqui da onde eu sou. É uma cidade tranquila em relação a tudo, ela é bem calma em relação a tudo. Então adaptar a cidade como um todo não foi tão difícil. E como eu tava dividindo apartamento com outras pessoas, as meninas me ajudaram em alguns quesitos. Como elas já moravam lá, elas já tinham essa percepção e eu fui me adaptando melhor. A próxima pergunta é que qual é o primeiro impacto que você sentiu quando estava morando sozinha? O primeiro impacto que eu senti quando eu estava morando sozinha é tudo se resolve a mim. Quando eu divido apartamento com as meninas, eu já tinha sentido esse impacto como um todo. Mas a gente tinha, por exemplo, divisão de tarefas. Ao dia uma pessoa varria a casa, limpava a casa e etc. E lá prato a gente lavava, cada um lavava o seu e etc. Então a gente tinha uma pequena divisão. Quando eu fui morar sozinha, tudo que se fazia naquela casa era sou eu, porque se eu não fizesse ninguém ia fazer. Então esse foi o primeiro impacto que eu senti. Quando eu falo só da casa, eu tô falando o mínimo. Precisou de ir pro médico? Você que marca, você que vai. Precisou fazer sobrancelha? Você que marca, você que vai. Precisou, não sei, o que você precisar é você que tem que arrumar. É você que vai ter que fazer. Ah, quebrou um negócio na pia. Vai ter que ligar pra alguém consertar. Normalmente quando alguma coisa quebrava aqui em casa, meu pai ligava e alguém consertava. Eu não, quebrou, eu tenho que consertar, eu tenho que arrumar. Roupa, quem lava é você. Tudo. Quando eu falo roupa, tem gente que fala assim, ah, mas eu lavo minhas roupas. Mas você lava sua toalha, você lava seu lençol? Tem tudo isso também, porque a casa é toda sua. Não tem mais ninguém lá pra estar lavando, a não ser que você pague alguém pra estar lavando. A próxima pergunta aqui, qual é a maior diferença entre as cidades pra você? Eu não senti tanta diferença entre as cidades. Aracaju é muito mais fácil em relação a tudo, acho que por ser capital do que Juazeiro. Eu acho que a maior diferença era isso, era a facilidade. Facilidade de Uber, facilidade de Uber Eats, facilidade de qualquer coisa que você imaginar. Eu era doida do delivery, porque quando você mora sozinha, meu amor, iFood e Uber Eats é a melhor coisa que você vai ver na sua terra. Agora, outra coisa que tem uma diferença gigantesca é preço, valores, muito diferente. Por exemplo, na época que eu cheguei, tem uma época que eu tava tão atolada com as coisas da faculdade que eu falei, vou botar alguém pra lavar minhas roupas. Mandar pra uma dessas lavanderias que tem na vida. Nossa, cara, eu acho que eu quase fali na época. Então assim, sai caro. Aqui na região você acha gente que lava roupa mais barata do que lá, porque você manda pra essa lavanderia e foi. Você pegar e comparar o preço da quantidade do valor que eu paguei lá pro valor que você pagaria na lavanderia aqui, é totalmente diferente. Porque a internet também lá é muito cara. Aqui a gente, na minha região, a gente tem muita internet local, internet que são do pessoal daqui e tal, que tem internet fibra ótica. Lá não. Lá dificilmente você acha, se você achar às vezes não é boa, então você tem que pegar às vezes internet de empresas, e aí as internet de empresas são caras, elas cobram caros pelos pacotes que você paga. Então assim, também é outra diferença. É um peso que eu senti muito quando eu fui instalar a internet lá em casa, porque eu pagava um valor baixíssimo, pelo mesmo valor de mega que eu tô pagando lá, só que mais caro. Então tem essa diferença aí dessas cidades também. A próxima pergunta aqui, eu gostei dessa pergunta, que é quando você fica doente, quem cuida de você? No início, né, minha mãe, ela tava um pouco receosa de querer que eu morasse sozinha, justamente por isso, né? Deu uma morredeira, o que é que faz? Principalmente eu, que eu adoro um hospital. E na época, em 2019, eu fui 2 vezes na urgência. Foi na época que eu me mudei, né? A questão é a seguinte, ninguém vai por você também. E eu acho que a melhor parte é não preocupar a pessoa que tá com você, no caso minha mãe, né? Não preocupava eu. Eu arrumei 2 amigas minhas, a primeira vez eu fui com uma amiga e na segunda vez eu fui com outra. E elas foram comigo até o hospital. Detalhe, que eu fui de Uber até o hospital longe que só, do outro lado da cidade, vamos começar por aí. E aí fui lá, a primeira vez eu ainda era menor de idade, então a minha sorte foi que eu levei uma amiga minha, porque eu não podia entrar, não podia assinar, porque eu era menor de idade, ela que tinha que assinar, ela assinou por mim. Importante pra mim porque eu comecei a ressignificar o meu significado, que eu tinha significado de amizade. Porque quantas pessoas no mundo iriam sair das casas dela, estariam lá. As meninas eu recrutava da faculdade, eu dizia, gente, vamos no hospital comigo. Elas saíam de casa de manhã, estavam lá e eu pedia pra ir comigo. Então assim, quantas pessoas, quantas amigas, quantas amizades eu tenho na vida que fariam esse esforço de sair de casa pra ir comigo no hospital. E segunda vez eu lembro que a gente saiu e já tava à noite, então ela passou o dia comigo, à tarde comigo no hospital. Então assim, eu comecei a identificar alguns tipos de amizade que eu queria na minha vida, ressignificar o detalhe de amizade. Elas estavam prontas ali pra poder estar comigo naquele momento,
momento significa que eu poderia contar com elas e com certeza eu estaria com elas pra poder quando elas precisarem. Quando você fica doente, se você tiver amigos, etc, pessoas que realmente se importam com você, eles vão lhe ajudar, independente de ser família ou não. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter que regrar seu horário de remédio, você que vai ter que fazer as coisas pra você, mas lembra que mesmo que tudo depende de você, depende só de você. Então às vezes você tá doente, por exemplo, quando eu tava com sinusite, eu tava preocupada com as coisas que eu tinha pra fazer dentro de casa, mas primeiro eu tinha que cuidar da minha saúde, então primeiro eu ia ficar boa e depois eu arrumava a casa, lavava prato e etc. O prato vai continuar ali se você continuar e a casa não vai virar de cabeça pra baixo, puder descansar 2, 3 dias. É interessante a gente saber disso, porque às vezes a gente fica nessa paranoia de não ter que arrumar a casa, porque tal dia não tem tempo pra fazer. Tudo se resolve. A próxima pergunta é sobre a questão de transporte. Como eu falei, eu não preciso muito de transporte lá. Lá da minha casa, literalmente muro com muro, é a faculdade do apartamento que eu moro. E na frente é o G Barbosa, então eu não uso muito Uber ou essas coisas, etc. Normalmente quando eu uso é sempre pra ir ou no shopping ou pra fazer algum trabalho mais longe. Lá na minha região, como a região universitária, tem muito barzinho, tem muito restaurante ali, então quando a gente saía, normalmente a gente saía a pé mesmo, vou a pé. A maioria dos meus amigos são pessoas que são de outras regiões. Eu tenho muitos amigos de Sergipe, lá de Aracaju mesmo, mas eu tenho outros amigos que não são da região e estão morando ali por perto também, porque não tem só meu apartamento, tem outros. Então a gente tá sempre um do lado do outro. Então quando a gente quer sair, a gente sai todo mundo da sua casinha e vai andando pro lugar que a gente quer ir. Ou se a gente se junta na casa de uma pessoa só, entendeu? Aí vai ter uma coisa um pouco diferente, porque talvez se você mora longe do local que você for morar, que você for estudar ou trabalhar, você vai ter que pegar o Uber ou também ônibus, né? Você vai ter que estar pagando ônibus, então é uma despesa a mais que você tem que estar contando aí. Então a ideia é que se você for estudar, você encontre algo que seja próximo, pelo menos, da faculdade. Hoje em dia, já existem aplicativos, etc, que você consegue pedir compras para chegar dentro da sua casa também. Então facilita algumas coisas para você não estar precisando ir no supermercado o tempo todo, toda hora. No meu caso, como é na frente, eu sempre vou, não peço compra, mas tem esse detalhe aí também que é bom levar em consideração. A próxima pergunta também é boa em relação à alimentação, como você faz, tipo, compra comida ou você faz? É uma pergunta também que muita gente tem dúvida em relação a isso, e eu vou dizer pra vocês que tudo depende da sua rotina. Porque, por exemplo, a minha aula ela começa 9 horas e ela termina meio-dia e 20. Isso no horário normal, porque às vezes começa mais cedo, 7 horas da manhã. Então, uma pessoa chegar em casa meio-dia e 20 pra fazer comida, não ia dar, tá? Não ia rolar. O almoço, como todo, eu sempre peço marmita, porque assim que eu cheguei, saí da faculdade, pego minha marmita, subo e como. Agora, é um desafio a alimentação, e quando eu falo desafio, é muito desafio. Primeiro porque a preguiça sempre vence, então você acaba, no final das contas, você acaba fazendo qualquer coisa pra comer. Você tem que se regrar, você tem que fazer sua vida, porque senão você vive de delivery, porque senão você vive de coisa que comida guloseima. Tem que cozinhar pra uma pessoa só é um desafio, porque se tu compra arroz, feijão e etc, frango, etc, pra fazer o almoço, é um desafio você comer sozinha pra você, que tá cozinhando o tempo todo só pra você. Tem gente que eu sei que às vezes faz a comida durante o final de semana e vai esquentando durante a semana. Não sei como é que funciona. Eu particularmente não sei fazer feijão. Não sei fazer feijão. Então se fosse pra cozinhar, o negócio já ia começar a desandar por aí. Um arroz, uma carne, eu ainda faço, mas o feijão assim eu não consigo. Morro medo de panela de pressão, morro medo. Então o almoço como um todo, eu compro, faço a marmita, porque pra mim é mais vantagem. Só que tem outro detalhe. Assim como é difícil você estar cozinhando só pra uma pessoa, também é muito ruim você comprar marmita. Sobra muita comida. Eu ainda não achei uma pessoa que consiga fazer uma comida pouca pra mim. Normalmente as marmitas sempre são para 2, 3 pessoas. Mas café da manhã e janta é por sua conta, e eu vivo de cuscuz e tapioca, porque é o que é mais fácil de fazer. Durante o final de semana, normalmente eu sempre peço comida, dificilmente eu não peço. No domingo, que é quando não tem marmita, às vezes eu peço, às vezes eu faço um macarrão, inventar um negócio diferente lá pra fazer, porque domingo a gente quer fazer tudo, né? Se você gosta de cozinhar, tem como você fazer, às vezes durante o final de semana e esquentando durante a semana. Isso aí vai de você, se você gosta de cozinhar ou gosta que não gosta. Mas a marmita também tem a questão da marmita, porque você paga por fora pra uma pessoa e a comida às vezes sempre sobra. De cozinhar pra uma pessoa só, eu digo que é desafio. Principalmente quando eu inventava de fazer macarrão, era desafio. Eu comia no almoço e na janta, porque era muita coisa. A próxima pergunta aqui é: difícil conciliar cuidar da casa, lavar roupas, estudar e etc. E sim, tudo lá como um todo é questão de adaptação. Inicialmente você vai se bater muito porque você não vai saber como é que você vai fazer, como é que você vai lidar. Você chega da faculdade, você tem prato pra lavar, você tem apartamento pra varrer e você fica naquela confusão. Mas tudo é questão de adaptação. Você sabe muito bem as coisas que você faz, você sabe o momento livre que você tem, você sabe o momento livre que você não tem. Você não precisa entrar na paranoia que você vai arrumar a casa o tempo todo, toda hora, todos os dias, até porque você mora sozinha. Você não vai botar essa casa de cabeça pra baixo em um dia, não tem condições. Então, vai
fazendo devagar. O máximo que você tem que fazer é lavar a louça todos os dias, né? Pelo menos. Aí você escolhe um horário do dia que você acha legal pra você estar lavando sua louça. Você também não precisa lavar a louça 3 vezes, 4 vezes no dia. Pra comer eu já lavou. Você mora sozinho, você vai sujar no máximo 2, 3 pratos durante o dia. No máximo. Aí quando você começa a morar sozinha, você começa a repensar nas coisas. Eu quero fazer um macarrão. Aí eu uso 2, 3 panelas pra fazer um macarrão. E aí depois eu vou ter que lavar. Você começa a repensar em algumas coisas, algumas decisões que você faz na sua vida. Mas assim, inicialmente é difícil você estar conciliando uma coisa com a outra. Mas você vai se adaptando de acordo com sua rotina. Você vai criando a rotina. No início você vai ficar um pouco perdido, você vai entender como é que funciona, o que é que não funciona. Pra mim funciona estudar à noite, durante a tarde eu não tenho faculdade, então eu vou lá e vou fazer o que eu preciso fazer durante a tarde e à noite. Eu estudo. Você que vai fazer seu dia, vai fazer a sua rotina. Então, inicialmente é difícil, mas depois você pega a prática e você domina tudo que você tem pra dominar. A próxima pergunta é: qual foi a parte mais desafiadora? Pra mim, a parte mais desafiadora é o autoconhecer. Eu passei 17 anos da minha vida morando em casa, convivendo com as mesmas pessoas que eu convivi durante muito tempo, seja minha família ou seja os meus amigos, porque a gente estudou junto por maior parte do tempo. Então eu sempre fui uma pessoa que era muito tímida e por mais que as pessoas achavam que eu fosse muito mais pra frente, eu não me sentia assim. Eu achava que eu era muito reclusa pra algumas coisas, ou a maioria delas. E pra mim, a parte mais desafiadora de mudar, poder dar a minha cara a tapa, muito mais do que eu dava aqui. Porque além de eu resolver tudo que eu tinha pra fazer, eu tinha que lidar comigo mesma. E eu achava que ia ser um desafio, sabe? Criar novas amizades, conhecer novas pessoas, e foi muito rápido, literalmente muito rápido, conheci novas pessoas, eu entrei pra Atlética, não sei como até hoje a decisão de entrar pra Atlética, de fazer a parte da seleção, eu me coloquei ali, eu falei, não, eu vou viver essa experiência, eu quero viver essa experiência, porque quando a gente tá no local, no nosso conforto, a gente tá sempre na nossa zona de conforto, dificilmente a gente sai dessa zona de conforto, e me mudar, morar sozinha, eu fui me conhecer, fui me autoconhecer, sair da minha zona de conforto, então eu consegui sair da minha zona de conforto, eu aprendi muito mais, eu me tornei muito mais comunicativa do que eu achava que eu era. E todo mundo, minha família, por exemplo, são as pessoas que mais sentem essa diferença, querendo ou não, porque eles estão mais tempo comigo. E não só por isso, com outras coisas, como muitas decisões que eu tomei na minha vida, até os 17 anos, eu me questionei qual foram os motivos reais que eu tinha feito elas. Por exemplo, quando eu decidi fazer a transição, eu já estava ali em março e abril, mais ou menos, de 2019. Já tinha uns 3 meses que eu tinha feito a última progressiva, né? E até hoje eu me questiono como foi que eu demorei tanto, sabe? É uma pressão minha que eu vivi por muito tempo, até os 17 anos. Eu não gostava mais de fazer, né, a gradativa, mas eu por algum motivo eu tinha que estar, eu não me sentia bem, mas eu tinha que estar naquela pressão. E eu dizia pra mim que eu queria aquilo porque eu achava que cuidar de cabelo cacheado era difícil. Foi por isso que eu tinha alisado. Eu alisei meu cabelo bem pequeno, ali com 12, 13 anos, mais ou menos. E quando eu me mudei, quando eu parei pra pensar, eu falei, não, se eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Foi quando eu comecei a me autoconhecer. Eu acho que a transição pra mim foi a melhor parte, que foi me autoconhecer. Eu fazer essa mudança de cidade pra lugares que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, foi muito melhor, porque eu tava me autodescobrindo e descobrindo como é que as pessoas iam reagir a mim mesma. Então pra mim essa foi a parte mais desafiadora. Outra parte desafiadora também é solidão, tá? Às vezes a gente fala assim, morar sozinho é fácil, é difícil, é ser sozinho ou não é. A maior parte do tempo eu não sinto sozinha, mas eu senti a necessidade de ter um bicho de estimação, né? Porque o Loki chegou na minha vida por conta disso, eu já falei várias vezes. Eu falava que eu não queria um cachorro porque era difícil de cuidar, tá? Aqui tem que limpar cocô, tem que limpar xixi, tem que botar comida, tem que fazer aquilo, eu tenho que cuidar de outra pessoa. E eu já fazia muita coisa na minha vida, né? Arrumar casa, não sei o que, não sei o que. Mas eu não conseguia, eu sentia a necessidade de ter um cachorro, eu sentia a necessidade de ter um bicho de estimação. É o seu canto, é o seu lar, é o seu lugar, mas às vezes você sente necessidade de ter outra pessoa com você. Não necessariamente você precisa dividir apartamento com outra pessoa. Então, às vezes você fala, não, essa semana aqui eu vou chamar todos os meus amigos. Aí a pessoa faz a semana toda lá com você. Aí na semana fala, abusei, manda todo mundo embora, todo mundo vai embora, você passa a semana sozinho, entendeu? Você tem esse autocontrole, mas é difícil. Morar sozinho é difícil. A próxima aqui é o que você achou mais difícil na adaptação e a segunda é o que você mais gostou de morar sozinha. Então, basicamente, o que eu mais gostei, o que eu mais desgostei, o que eu achei mais... Acho que a parte da adaptação que é mais difícil é você controlar o tempo, é você conseguir conciliar a sua vida de acordo com regras. Eu me senti como uma pessoa muito mais organizada pra organizar a minha vida mesmo. Eu não fui uma pessoa que gostava de usar planner e hoje em dia eu tenho que usar pra poder marcar. Eu marco um médico, marco uma sobrancelha, marco um dentista, marco qualquer coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar marcando pra estar me lembrando. Então, eu acho que a parte mais difícil pra mim, como um todo,
foi conseguir me organizar minha vida. Então, tal dia tem uma aula o dia todo, então não vai dar pra arrumar a casa. E o que eu mais gostei de morar sozinha foi justamente o sozinha, eu estar sozinha. Eu sempre gostei do meu espaço, sempre gostei de mim. Quando eu quiser ficar sozinha como um todo, quando eu quisesse achar alguém, eu ia lá e procurava alguém pra estar comigo dentro de casa, um amigo meu. Às vezes eu chamava os amigos meus pra passar a tarde lá. A gente passava o dia na faculdade, às vezes, eu não queria ficar em casa. Vou pra faculdade e passava o dia lá na faculdade. Eu acho que a parte mais gostosa de morar sozinha é a independência, a autonomia que você tem. Agora que eu tô aqui na minha região, né, eu dizia sempre assim, Juazeiro é minha cidade, é minha casa, eu tô aqui em Aracaju só pra estudar. E hoje em dia que eu tô aqui, eu sinto essa diferença. Eu tô aqui justamente porque morar sozinha é gasto, e se eu tivesse lá, eu ia estar gastando muito mais do que eu tô aqui. Então, eu tô por aqui por enquanto, nessa pandemia, e aqui hoje eu sinto a diferença, e sinto como lá era minha casa e aqui que é a minha coluna de fêlea, vamos dizer assim. Porque é diferente, quando você mora sozinha, você sente você sabe tudo que você quer fazer, você sabe como você acorda, o que é que você come, o momento exato pra você fazer isso, o momento exato pra você fazer aquilo, a zoada, o barulho dos outros, que eu odeio, eu acho insuportável. Mas eu gosto do meu barulho e da minha zoada, e quando eu quiser fazer silêncio eu faço, quando eu quiser fazer barulho eu faço. A melhor parte de morar sozinha é morar com você. É você estar com você, é você ser independente, é você estar ali só você. Você cria a sua rotina, adapta a você mesmo. E aí depois, quando é pra morar com outra pessoa, menino, o negócio é complicado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que qualquer experiência é única, então quando você morar sozinho, apesar de eu falar tudo isso, que é sobre a questão de adaptação e etc, etc, você vai conseguir ter suas próprias percepções. Às vezes você vai gostar de morar sozinho, às vezes você não vai gostar, vai querer colocar outra pessoa. A gente sempre acha que é aquilo que a gente quer, mas nem sempre é. Mas é isso, eu vou ficando por aqui porque eu já falei demais. Um beijinho e até o próximo vídeo.